Unidade Móvel Menina FM. Oferecimento Donifer, ferro e aço para construção. Rua Angelim, número 100, Camboriú. Telefone 3050-8080. E as missas e cultos religiosos são suspensos por 14 dias em Balneário Camboriú. E o repórter Gerson Felipe traz os detalhes. As missas, cultos e demais encontros religiosos ficarão suspensos pelos próximos 14 dias em Balneário Camboriú. A decisão é mais uma ação no combate ao coronavírus e foi anunciada ainda ontem pelo prefeito Fabrício Oliveira, do Podemos. Ela passa a valer a partir desta segunda-feira, dia 13, e de acordo com o Fabrício Oliveira, a medida não se trata de um decreto, e sim de um pedido feito pela administração municipal que foi acatado pelas principais lideranças católicas e evangélicas da cidade. Uma conversa com alguns líderes que decidiram, não, nós vamos fechar então temporariamente, nós vamos interromper cultos, vamos interromper algumas missas. E até eu tenho recebido, né? Se é obrigatório, não é por decreto, não há decreto. Foi uma conversa que foi feita com alguns pastores, alguns padres também, a esse respeito. A grande verdade é que nós vamos fazer uma reunião essa semana, hoje, né? Com os prefeitos da ANFRE, aonde nós vamos tomar medidas em conjunto, algumas medidas regionais em conjunto sobre algumas restrições. E até porque nós dividimos os leitos hospitalares, nós dividimos quase o mesmo território, então é importante que possamos tomar algumas medidas em conjunto. Essa medida foi uma conversa, foi uma reunião informal, onde alguns deles se colocaram à disposição, independente de qualquer coisa, independente se vai haver decreto ou não vai haver decreto, já naquele momento se colocar à disposição. Alguns já iam fazer de maneira espontânea. Uma das paróquias afetadas pela medida é a paróquia São Sebastião, localizada no bairro Ariribá. O padre e pároco Pedro Carlos da Boite está entre os quase 3.000 casos confirmados de coronavírus em Balneário Camboriú. Ele contou como foi o diálogo com o prefeito Fabrício Oliveira. Olha, o prefeito Fabrício, ele me ligou sábado à tarde, porque eu também estou na quarentena. Eu peguei o vírus, mas não tenho sintoma nenhum, então eu estou de resguardo. E o prefeito me ligou sábado à tardinha e me disse que a nossa região aqui do Vale é a que está mais agressiva agora o vírus. Então, pediu que ele está num problema sério, inclusive o Hospital Marieta, segundo ele, está lotado e está com dificuldades para administrar essas coisas todas aí. Ele precisaria, então, de 14 dias de fechamento das igrejas, que ele estava conversando com os padres e com os pastores para fechar templos e igrejas. E me perguntou sobre o que eu achava. Como eu estou em quarentena e também não posso sair por aí, vejo as notícias, já estou um pouco informado, eu disse, olha, Fabrício, se é assim a situação grave, eu não tenho por que dizer que não vai fechar a igreja. A nossa igreja, disse bem claro para eles, olha, Fabrício, a nossa igreja procura ter todos os cuidados conforme as leis pedem. Uso de máscara, gel, distanciamento e realmente as providências todas. Agora, se mesmo assim precisa fechar por 14 dias, então vamos fechar. Agora, ele me consultou, então ele disse, olha, se eu não fizer isto, o Ministério Público poderá vir para cima de mim. E aí vai ficar difícil. Eu falei, não, Fabrício, eu não vou botar você numa situação complicada, veja ali o que é. E aí acabou a conversa com ele ali. Então, para te dizer, eu participei nesse sentido aí. Esse foi realmente o conteúdo da conversa nossa. Apesar de ter acatado o pedido do prefeito em relação à suspensão das missas, o padre acredita que apenas o cancelamento temporário de encontros religiosos não será o suficiente para frear o avanço da pandemia. Esses 14 dias que as igrejas vão ficar fechadas, também as outras entidades vão fechar? Ou é somente as igrejas? Porque eu acho que, a partir da nossa igreja, que é uma igreja muito cuidadosa, então eu precisaria ver o seguinte, viu? Se for só as igrejas que tiveram que fechar, não faz sentido também. Tem que fechar, então, outras repartições também.
Porque eu acho que a igreja pelo menos a nossa, é a que mais toma cuidado com isso aí. E ali fica fechada a nossa igreja, as igrejas ficam fechadas, as outras entidades não fecham, e aí não faz sentido nenhum. Então precisaria ter essa pesquisa aí e dizer, não, já que vão fechar as igrejas, vão fechar também outras coisas também por aí. Com os 14 dias de suspensão valendo a partir de hoje, as missas e cultos poderão ser retomados a partir do dia 27 de julho em Balneário Camboriú. Com as informações da Unidade Móvel, falou o repórter Gerson Felipe, para a Rádio Menina, a mais gostosa de ouvir. Estação Notícia.